E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Bora lá a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre marketing, sobre branding, sobre conteúdo? Galera, umas coisas que mais me perguntam disso aí é assim, por que que eu vou produzir conteúdo? Por que que eu vou fazer isso, cara? Por que eu vou sair do meu dia a dia de trabalho e produzir conteúdo? Ah, mas agora para eu me destacar eu preciso produzir conteúdo. Que mundo chato, que mundo injusto. Eu tenho que virar blogueirinho agora para comparar, para dizer que eu sou competente. E cara, não precisa. Você não precisa produzir conteúdo, não é uma obrigação. Não tem um cara com uma arma na tua cabeça falando assim, produza conteúdo, senão eu vou te bater. Mas pensa comigo assim, existe o caminho sempre mais fácil e mais difícil. Quando a gente vai passar no processo de emagrecimento, a gente tem o caminho mais fácil e mais difícil. Você pode emagrecer fazendo as coisas tudo certo, usando, começando comendo salada, treinando, ou você pode querer emagrecer treinando todo dia e comendo hambúrguer todo dia. Vai ser bem mais difícil, mas sei lá, numa dessa dá certo. Tem gente que tem o metabolismo acelerado e consegue emagrecer assim. Mas você não está fazendo o que você tem que fazer. A parte de produção de conteúdo é realmente essa, assim. Você pode funcionar o teu negócio sem você produzir conteúdo? Pode, tem outras ferramentas que pode ser isso. Mas você entende que você está deixando de fazer um negócio que você tem que fazer porque você não quer, simplesmente porque você acha que não precisa ou porque o teu ego faz com que você não queira produzir conteúdo, sabe? Então são tudo escolhas, pessoal. São todas escolhas. Você não precisa fazer as coisas. Sempre tem outra alternativa. Só que talvez você escolha a alternativa que é mais difícil. E daí você tem que entender assim, qual que é a justificativa que eu tenho de não produzir isso, sabe? O porquê que eu não quero produzir isso, assim, sabe? É uma coisa que é palpável ou é uma coisa assim, ah, eu não quero, eu não acho que eu tenho que produzir, ah, eu tenho vergonha de produzir, assim, sabe? Então, galera, o conteúdo é uma ferramenta que ela é mega importante, porque assim, quando a gente vai construir o nosso marketing, e eu estou falando de marketing estrutural, produto, promoção, preço e praça, então eu defino um produto, eu pego esse produto e falo, cara, beleza, isso aqui resolve esse problema. Eu vou definir o meu preço. Eu vou definir, cara, o meu preço vai ser esse, eu vou concorrer com esse, com esse, com esse, meu público vai ser esse aqui. E como o meu preço é esse, a minha distribuição, que é o meu P de praça, vai ter que ser ou mais seletiva ou ela vai ter que ser uma distribuição massiva em cima daquele livro, tem que vender em todo lugar, sabe? Aí eu vou cair no P de promoção, que é como que eu vou vender isso aqui. E dentro desse P de promoção eu tenho vários tipos de anúncio, propaganda ali, e o conteúdo é um deles. O conteúdo é uma coisa que eu vou pegar tudo isso aqui e dentro dessa construção toda do meu marketing eu vou entender muito o que que é minha empresa, o que que é minha essência, para quem que eu vendo, o que que eu quero dizer com isso. E o conteúdo é a forma que eu tenho de tangibilizar tudo isso. É a forma que eu tenho de pegar todo esse conteúdo, todo esse branding criado, todo esse marketing criado, e eu vou tangibilizar isso numa coisa que o meu consumidor ele entenda o que eu estou falando ou não, ele entenda como é que eu estou fazendo isso. O conteúdo também é um negócio assim que é a forma que eu tenho de conversar com o meu público. Como que eu vou entender o que o meu público quer, com o que ele interage, com o que ele acha bom, o que ele acha ruim, se eu não conversar com ele? E eu converso com o meu público, eu converso com ele no meu comércio físico. Ele vem aqui, eu escuto ele. Cara, legal, muito bom. Você precisa manter isso. Mas você vai conversar com quantos clientes por dia? Dentro do conteúdo, você consegue entender a reação desse público. Você consegue entender como que ele reage a certas coisas, como que ele reage a outras coisas. Sem ele necessariamente falar para você. Porque muitas vezes ele não fala para você o que ele quer. Entende? Então, uma vez que ele não fale para você o que ele quer, fica muito difícil você entender muitas vezes dele ir só na tua loja, assim, sabe? Dele, do que ele vai conversar com você ou não. E no conteúdo você consegue entender a reação, você consegue entender números, você consegue entender um monte de outras coisas. Você acaba pegando muito da essência desse teu cliente em cima desse conteúdo. Então, o conteúdo é uma arma que ela é incrível, que ela é muito boa. O meu conteúdo, ele vai melhorar o meu branding. Se eu tiver o branding melhor, eu vou ter menos resistência do meu público em criar comigo, porque eu vou atrair pessoas que são identificadas comigo. Eu vou diminuir o meu CAC. Então, nessa diminuir meu CAC, eu vou gastar menos para trazer clientes. Uma vez que eu gasto menos para trazer clientes, posso reduzir o meu investimento em mídia, ou eu posso trazer mais clientes com isso, porque eu tenho menos atrito na hora da venda com ele. Então, nessa, eu vou faturar mais. Construir conteúdo é construir branding. Construir branding é que eu consiga fazer com que todo esse processo de venda seja facilitado no final das contas. Então, eu vou deixar de fazer um negócio que vai trazer todos esses benefícios para mim porque eu não quero, porque eu não gosto, porque eu não sou blogueiro.
Ninguém está pedindo para você ser blogueiro, ninguém está pedindo para você ser garoto propaganda da tua empresa. A gente está pedindo, está falando para você ser um canal, é você se transformar em canal. Você vai contratar influencer, você vai contratar ator, você vai contratar pessoas para elas serem as garotas propagandas da sua empresa. Você é canal, você vai se tornar referência. E dentro desse processo, precisa entender muito o que você quer nessa produção de conteúdo. Você quer realmente virar um influencer? Cara, é um caminho legal pra caramba. É um caminho bom, só que é difícil. Mas tem que entender se você quer ou não. O influencer, ele é um cara que ele vai trabalhar muito conteúdo, o produto dele é o conteúdo. Você quer ser um expert? Eu sou um expert. Isso aqui que eu estou fazendo é um tipo de conteúdo expert. Eu estou mostrando a minha autoridade, eu estou mostrando o conhecimento que eu tenho de 15 anos de mercado. Nesse processo de eu ser um expert, o produto que sou eu. O produto é o meu conhecimento. Então, nesse tipo de enquadramento, eu preciso produzir cada vez mais mostrando autoridade. Ou eu sou um líder de negócio, eu tenho um negócio, eu sou líder e ali eu tenho que me posicionar como referência. O meu produto é minha empresa, o meu produto é o produto que a empresa vende. Mas eu tenho que me tornar uma referência naquilo ali, porque as pessoas se identifiquem comigo, criem conexão, e eu crio um canal direto com elas que eu não vou passar pelo canal da minha empresa. Então eu não estou falando para vocês não trabalharem as estratégias atuais de marketing que vocês trabalham, mas é que vocês se transformem em canal para a tua empresa, que vocês tenham um a mais dentro desse processo, para vocês, enfim, terem canais novos e atraírem pessoas novas qualificadas em cima de um conteúdo legal para a tua empresa. Então, todos esses pontos vão fazer com que eu tenha conexão com o meu público, eu tenha conexão com pessoas que compram, com investidores e um monte de outras coisas, para você faturar mais no final das contas, você ter mais rentabilidade no final das contas. Então, conteúdo é isso, conteúdo é ter toda uma construção e construir dinheiro no final das contas. Ah, Cris, mas eu produzo conteúdo, não me deu resultado nenhum e eu vou parei de fazer isso. A gente precisa parar de pensar que produção de conteúdo é um negócio imediato, sabe? Que você vai fazer 2, 3 vídeos, vai viralizar e vai dar boa no final das contas, aquilo ali. Conteúdo é construção. Cada post que você faz, cada conteúdo, cada story, cada mínima coisa que você faz, ele vai construindo a tua imagem, e a tua imagem vai sendo construída. Galera, esqueçam viralizar, esqueçam ter números altos, é conteúdo e construção aos poucos. Você pode aliar isso com uma estratégia de Face Ads, de Meta Ads ali, para você atingir mais pessoas, mas é sempre uma construção, é sempre um posicionamento. E se atinge uma, duas, 5 pessoas a cada conteúdo aquilo ali, é um negócio que é legal, é um negócio que vai conectar, assim, sabe? A gente perdeu um pouquinho a noção, muitas vezes, do número de pessoas que a gente atinge nas redes sociais perante o mundo real. Ah, eu fiz um story, só 500 pessoas viram, foi um fracasso. Cara, pega 500 pessoas, coloca num lugar para você ver quanto que é isso de pessoas, sabe? Entende que, assim, os números ficaram um pouquinho fora da realidade dentro do digital, muito porque, assim, a gente está acostumado a, e tal influencer atingiu 1 milhão de pessoas, fez isso, fez aquilo, atingiu um monte de coisa, e não é necessariamente isso que a gente tem dentro do digital, sabe? A gente tem muita conexão, esse um a um dentro do digital, ele pode ser expandido, mas ele ainda existe, sabe? Então, a gente precisa parar um pouco de se iludir que a gente vai ter números grandes e pensar realmente que a gente vai atingir as pessoas que a gente precisa. E o conteúdo é parte essencial disso, assim, sabe? Tendo num processo de melhoria, de atualização de formatos de publicidade e tudo mais, sempre o formato publicitário ele vai emular o formato do conteúdo daquele veículo. Então, o formato da TV ele vai ter imagem, som, sketch, atores. O formato de rádio ele vai ter música, vai ter spot, piadinha. O formato da revista ela vai emular ali o conteúdo da revista. Ela tem foto, ela tem texto, ela tem a textura da revista. E do digital sempre foi, eu vou fazer um site de notícias e vou colocar um banner nesse site. Então a gente pegou o negócio que era da revista e a gente colocou no digital. E o conteúdo é a forma que a gente tem de emular realmente o conteúdo nativo daquilo ali para a nossa empresa, sabe? Então fica mais nativo, fica mais natural das pessoas entenderem que aquilo ali vai engajar com elas e se conectarem com elas acima realmente do formato que é pedido ali para mídia. Então, a produção de conteúdo, ela é basicamente isso, a gente usar as redes sociais, a maior vitrine do mundo, para a gente vender mais para nossa empresa e a gente conseguir evoluir nisso. Então, galera, eu não vejo por que não produzir conteúdo. Eu lembro muito de uma conversa que eu tive uma vez, que eu falei assim, eu não posso me dar ao luxo de não produzir conteúdo. Talvez se eu não precisasse produzir conteúdo, eu estava quieto no meu canto lá, não estava fazendo isso daqui, eu estava fazendo outras coisas, sabe?
Só que eu preciso fazer isso porque eu preciso vender a minha empresa, eu preciso vender os meus produtos, eu preciso vender minhas coisas. E eu tenho um conhecimento que ele é meu, que eu ganhei a vida inteira ele, que eu fui construindo ele desde lá atrás, quando eu entrei na minha faculdade, eu preciso compartilhar ele porque ele precisa se transformar em dinheiro para mim, no final das contas, porque eu trabalhei para isso. Então, galera, saiam dessa, produzam cada vez mais, não tenham medo, não tenham vergonha, não tenham, o que que vão achar, eu não quero isso, porque é um negócio que vocês têm que fazer, é uma tarefa, vocês têm tarefas no trabalho de vocês, que vocês fazem e vocês não ficam questionando se vocês querem ou não, vocês simplesmente fazem porque tem que ser feito. Conteúdo eu encaro dessa forma, ele tem que ser feito porque ele faz parte do meu trabalho. Então é isso, pessoal. Fiz uma reflexão grande aqui, trouxe vários argumentos ali, e agora eu quero ver vocês produzindo conteúdo cada vez mais e bora lá pra cima. É isso aí, pessoal. Valeu. Até mais. Até o próximo vídeo e bora lá!